Diante dos desafios que são comuns a várias regiões da capital, a gente precisa conhecer bem os candidatos e entender também qual é o papel de cada um dos políticos que vão nos representar para cobrar soluções. Além do prefeito e do vice, São Paulo vai eleger 55 vereadores. Você sabe o que eles fazem? Sabe como é a participação dos vereadores nas decisões da cidade? Para te ajudar a entender um pouco mais sobre isso, a gente recebe hoje aqui o Rodrigo Prando, que é professor de Sociologia da Universidade Mackenzie. Oi, professor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, obrigado. Qual que é o principal papel do vereador? Bom, o vereador é um representante do Legislativo Municipal. Como representante, ele é aquele que representa inclusive o povo, né? A Câmara dos Vereadores, assim como na esfera federal, a Câmara dos Deputados é a Casa do Povo. Então, assim, as principais atribuições do vereador, a primeira delas é legislar. A segunda é fiscalizar, inclusive o Poder Executivo, que é o prefeito, né? Em questão das obras, das leis que são propostas e depois vão para ser debatidas na Câmara dos Vereadores, enfim. Então, os dois principais papéis, a legislação, que é a criação de leis, né? E também a fiscalização do Poder Executivo. Lembrando que numa democracia representativa, numa república, os poderes são harmoniosos entre si. Então, você tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, são esses poderes que harmoniosamente acabam um cuidando do outro. Na atribuição de legislar, são leis que tenham a ver com o município. Sim, então nós temos três esferas, né? Você tem a União, são leis federais, você tem as leis estaduais, então o governador e os deputados da Assembleia Legislativa, e você tem então as leis relacionadas ao município. Por exemplo, nomear uma rua, tratar do Plano Municipal de Educação, discutir o zoneamento da cidade, você pode pensar na iluminação. Por exemplo, uma coisa muito complexa, segurança no município, vamos tornar isso mais concreto. A atribuição da segurança na polícia militar e na polícia civil é uma atribuição do governo do estado, do governador. No entanto, os prefeitos e os vereadores podem propor, por exemplo, iluminação, instalação de câmeras, a guarda municipal que pode cuidar do patrimônio. Essas são atribuições, são leis que dizem respeito à vida das pessoas no município. Quanto mais atuante, mais informado, mais participativo o vereador é, melhor o resultado para a cidade. Então. Claro, e em contrapartida, enquanto a população também estiver próximo desse vereador, né? Muitos vereadores têm aquela ideia de que o mandato realmente não é dele, né? Então ele está sendo representante. Então, assim, esse vereador, quando ele tem uma relação orgânica com a comunidade, com a sociedade, com o município, ele representa uma causa, ele está ali dando voz à necessidade dessa população, que pode ser uma necessidade mais básica ou outro tipo de necessidade, sim. Quanto mais atuante essa população, mais inteligente no lidar com as questões políticas, com uma inteligência que nos preocupe apenas consigo, mas também com as questões coletivas, sem dúvida nenhuma, ganha o município, ganha o bairro. As pessoas estão falando bastante de política, né? Já há algum tempo, desde 2013, quando começaram os protestos de rua contra aumento de tarifas, depois no ano passado, esse ano, mas ainda faltam informações sobre quais são os candidatos que vão nos representar. Ou não? O senhor, como sociólogo, o que tem a dizer? Eles conhecem os políticos? Muitas vezes não. Na verdade, assim, esse estilo de democracia representativa, talvez ele já tenha que ser mudado. E eu tenho certeza que em breve ele mudará. Imagina você disputar hoje como vereador voto de 10 milhões, né, de pessoas que vivem na Grande São Paulo, um pouco mais do que isso talvez. Então, assim, no fundo, muitas vezes fica aquela ideia de que o político só está próximo naquele período pré-eleitoral e depois ele se afasta da sociedade, se afasta da comunidade. E vale lembrar que a democracia é um processo e que a eleição ela é importante, mas ela faz parte do processo, ela não se resume ao processo todo. Então, a população deve estar procurando entender. E hoje, convenhamos, é possível você digitar o nome de um candidato, você tem hoje sites que vão colocar se esse candidato é ficha limpa ou ficha suja. Você tem outros sites que permitem você entender quais são os papéis de cada um desses entes federados, dos estados, dos municípios, quais são os papéis de cada um, executivo, legislativo, judiciário, como que ocorre. Então, assim, não é por falta de informação, dá para se informar e poder votar com muito mais consciência, né? As campanhas são curtas na TV, né? Como é que o eleitor pode se orientar pela internet, dando Google, ou mesmo tem algum outro site que ela possa entender melhor
qual o papel do candidato, do vereador? Olha, um site que eu gosto muito é o Politize com Z, www.politize.com.br. A gente tem. Esse site ele tem, inclusive, de forma muito clara, um conteúdo muito bem feito, muito bem articulado, muitos colaboradores da produção de conteúdo são jovens, que colocam de uma forma muito tranquila, e depois tem um quiz para você testar os seus conhecimentos, né, sobre, por exemplo, o papel do prefeito e do vereador. Então, um professor pode fazer isso em sala de aula com seus alunos, é possível fazer, por exemplo, num programa de rádio, num programa de TV, que eu acho que de uma maneira interativa e visualmente bonita dá para se entender um pouquinho mais. Bacana, faltam poucos dias, mas ainda dá tempo, né? Com certeza. Muito obrigada, professor Rodrigo Prando, sociologista e professor de Sociologia da Universidade Mackenzie. Obrigada mais uma vez, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde. Uma boa tarde para você também. O Repórter São Paulo de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e amanhã a Márcia Dutra está de volta.